Todo mundo sabe que uma rocha gigante vinda do espaço atingiu o planeta há milhões de anos e exterminou os dinossauros. Agora, com tecnologia avançada, os pesquisadores conseguiram montar uma nova linha do tempo mostrando o que realmente aconteceu. E não só isso, eles acham que sabem de onde veio o asteroide gigante. A Terra é o alvo de outra enorme rocha espacial e seríamos capazes de sobreviver? Você ficará surpreso e provavelmente chocado com o que os astrônomos da NASA descobriram recentemente. Então agora prepare-se para vivenciar o desastre que quase destruiu completamente a vida na Terra. O impacto do asteroide gigante em águas rasas do Golfo do México há 65 milhões de anos atrás já era ruim o suficiente. Mas então ocorreu um amálgama de desastres adicionais, pedras caíram do céu, incêndios florestais inflamaram-se, tsunamis inundaram costas distantes. Os pesquisadores descobriram que o primeiro dia do Cenozoico foi salpicado de cataclismos. Bem-vindos ao Séries do Universo. Prepare-se para desvendar os enigmas mais intrigantes do nosso mundo neste vídeo especial sobre os primeiros minutos em que os dinossauros foram extintos. Mas antes, aproveite que está por aqui e inscreva-se no nosso canal. E lançou um novo registro deste dia de caos em Proceedings of the National Academy of Sciences. Sua linha do tempo foi desenvolvida usando fotografia de alta resolução, microscopia, tomografia computadorizada, imagens e medições magnéticas de centenas de metros de rocha sedimentar recentemente recuperada de Chicxulub, uma das maiores crateras de impacto da Terra. Se tudo começou assim. Imagine que você estivesse em algum lugar da América do Norte há cerca de 65 milhões de anos, quando os dinossauros governavam a Terra, e você estava olhando para o céu noturno. Você provavelmente teria visto o que parecia ser uma estrela brilhante brilhando à distância. Mas se você observasse esta luz peculiar por 1 ou 2 horas, o objeto pareceria crescer em brilho, mas quase não se move. O que você veria não é uma estrela, mas um enorme asteroide em algum lugar entre 11 e 80 km de largura em rota de interceptação direta com a Terra em 72.420 km por hora. Horas depois, o asteroide atravessa a atmosfera da Terra indo direto para onde a península de Yucatán é hoje. Com impactos dessa velocidade, a atmosfera da Terra age como a água. Rochas espaciais menores, chamadas meteoros, atingem a atmosfera como seixos jogados em um lago, e desaceleram rapidamente em grandes altitudes, queimando com a fricção da atmosfera, enquanto alguns pedaços maiores de rocha sobrevivem e caem na Terra. Mas o asteroide Chicxulub, do tamanho de uma montanha, atinge a nossa atmosfera como se fosse uma pedra atirada em uma poça. Ele manteve sua velocidade e mergulhou através de 60 milhas de atmosfera em apenas 3 segundos. O asteroide grita sobre a América Central, emitindo a mãe de todos os estrondos sonoros que quebraria os tímpanos em todos os continentes. Os dinossauros provavelmente estavam aterrorizados e correndo em todas as direções, sem ter ideia do que estava acontecendo, prestes a acontecer, mas se algum animal estivesse perto o suficiente para ver o asteroide, eles foram instantaneamente vaporizados em poucos minutos. Na verdade, com exceção das tartarugas marinhas e dos crocodilos, nenhum animal quadrúpede com peso superior a 25 kg sobreviveria. A rocha espacial do tamanho de uma montanha cai tão rapidamente que o próprio ar não consegue escapar. Sob compressão intensa, o ar aquece a milhares de graus quase instantaneamente. Antes mesmo de o asteroide atingir, o ar comprimido superaquecido vaporiza grande parte da superfície rasa do mar que cobre o Yucatán. Milissegundos depois, a rocha mergulha no que sobrou e bate no leito rochoso. Nesse momento, ocorre uma reação em cadeia de eventos. O impacto do asteroide exerce tanta pressão sobre a Terra que o solo e as rochas fluem como fluidos. O movimento ascendente e descendente da Terra é como o duplo respingo de alguém fazendo uma bala de canhão em uma piscina. O respingo inicial em todas as direções é seguido por um respingo vertical retardado quando a cavidade criada pelo asteroide ricocheteia na superfície. A primeira parede de terra arrancada no momento do impacto tem mais de 32 km de altura. O buraco de impacto quase rompe o manto da Terra, e quando a cavidade ricocheteia para formar o respingo vertical atrasado, a Terra sobe a mais de 1.600 km por hora, alturas mais altas que o Monte Everest. Em poucos minutos,
esta montanha de detritos desmorona quase inteiramente em uma série de escombros secundários, explosões, deixando para trás um monte menor chamado Anel de Pico da Cratera. No mesmo momento em que o asteroide atinge Yucatán e aplica a sua pressão sobre a rocha, converte a energia cinética de uma rocha de 7,5 bilhões de toneladas viajando a 16 km por segundo em um calor escaldante em um instante. O impactador Chicxulub fornece aproximadamente 1 septilhão e 300 sextilhões de quilojoules de energia. Mais energia do que 1 bilhão de energia atômica de Hiroshima bombas. A energia cinética transferida pelo asteroide para o solo, rocha e ar excita as moléculas a temperaturas muito mais quentes que a superfície do Sol. O calor arranca elétrons dos átomos, ionizando o ar em uma bola de fogo de plasma em expansão, mais de 10.000 graus turboalimentado com rocha vaporizada que é explodida em velocidade super rápida. O ar aquecido e em rápida expansão e a conversão quase instantânea da Terra em gás combinada com a própria onda de choque de impacto formam uma enorme onda de pressão que se expande para fora em mais de 1.600 km por hora. Se este asteroide atingisse o mesmo local hoje, a onda de choque vaporizaria você no Texas, ensurdeceria você em Nova York e estouraria janelas de vidro em Buenos Aires. O impactador Chicxulub toca a Terra como um sino. Ondas na crosta terrestre irradiam para longe da zona de impacto a 4 km por segundo. Essas ondas então provocam terremotos que provocam deslizamentos de falhas em todos os continentes. Se você estivesse do outro lado do mundo, sentiria o tremor do chão por 30 minutos após o impacto. O impacto desencadeia tsunamis tão altos quanto arranha-céus. O primeiro deles atingiu a costa do Golfo em 1 hora. Ondas que variam de 600 pés até talvez até 1.000 pés atingem o que é hoje México e no sul dos Estados Unidos e inundam dezenas de quilômetros para o interior. As ondas revertem temporariamente o fluxo dos rios, subindo pelos leitos dos rios como ondas de 9 metros de altura, furos de maré. Tsunamis atingem a costa leste dos Estados Unidos e 6 horas após o impacto atinge o máximo em paredes de água de 600 pés de altura que atingem a Europa, a África e o Mediterrâneo costas. Dentro de 15 horas após o impacto, as ondas chegam a todas as costas do planeta. Dependendo da topografia local, o oceano varre tudo em seu caminho e o suga de volta para o mar quando as águas finalmente recuarem. Já parece o Armagedon, mas ainda mais desastres estão a caminho. Quando a grande rocha atinge, seu respingo é responsável por 25 trilhões de toneladas de terra que ela lança em trajetórias balísticas, algumas em velocidades que excedem a velocidade de escape da Terra. Essas rochas saíram da atração gravitacional da Terra para orbitar o Sol, e algumas delas este material provavelmente chegou à Lua. Mas a maioria dos detritos ejetados retornaram à Terra em 1 hora. Esses pedaços semelhantes a vidro, chamados tectites, alguns tão grandes quanto ônibus, mas a maioria do tamanho de bolinhas de gude, atingem a Terra a velocidades que variam de 160 a 320 km por hora em quantidades letais. Independentemente de onde estivessem os dinossauros restantes na Terra, eles foram atingidos por este fogo-chuva de granizo. Mas essas balas de vidro não precisavam atingir os dinossauros para serem fatais. À medida que esses tectitos caem, seu atrito com a atmosfera emite radiação térmica suficiente para provocar incêndios em todo o planeta. Segundo algumas estimativas, o calor combinado das brasas que retornam aquece o planeta ao equivalente de um forno pronto para grelhar. A maior parte das árvores do mundo queima, e talvez seja por isso que as únicas espécies de aves que sobrevivem ao impacto são aqueles que se aninham no chão. Dos poucos animais terrestres de maior porte que conseguiram evitar a extinção, quase todos têm algum meio de escapar do aquecimento. Eles podiam cavar como pequenos mamíferos, cobras e lagartos, ou escapar para a água, como crocodilos ou tartarugas. Mesmo que os pobres dinossauros estivessem do outro lado do mundo, eles precisariam para encontrar proteção contra a explosão de calor inicial. Num último golpe de terrível sorte para os dinossauros, Chicxulub atinge uma área rica em petróleo e enxofre. O impacto ejeta 100 bilhões de toneladas de enxofre vaporizado e 30.000 quatrilhões de galões de água na atmosfera, que então se condensa em enormes nuvens de tempestade e cai como torrentes de chuva ácida que acidificaram os oceanos. Nas latitudes mais altas, as tempestades de neve em todo o continente depositam dezenas de metros de neve por ano, dia.
Mas o dilúvio global não dura muito, porque além da água, Chicxulub vaporiza e ejeta explosivamente petróleo equivalente a 150 estádios de futebol do leito rochoso de Yucatán. Este óleo condensa-se na estratosfera como uma camada negra de fuligem que cobre a Terra como uma camada de tinta preta. Ao contrário do enxofre e da fumaça dos incêndios florestais, o carbono circula bem acima da camada de nuvens, impedindo que chova novamente. E isso se torna outro grande problema. A camada de fuligem permanece na atmosfera, reduzindo a quantidade de luz solar que atinge a superfície da Terra em 90% durante pelo menos 2 a 3 anos. O calor inicial semelhante ao de um forno provocado pelo retorno dos tectitos é seguido por um calor profundo e congelamento duradouro. As temperaturas globais caem em média quase 50 graus. Os únicos lugares na Terra que podem evitar este congelamento profundo são Madagascar, Índia e Indonésia, que eram ilhas tropicais nessa época. No frio global, a evaporação quase cessa, reduzindo as chuvas em 80%. Quase todos os lugares do planeta fora dessas ilhas tropicais se transformam em deserto. De onde veio essa rocha gigante e a outra vindo em nossa direção? Pesquisadores usando um supercomputador estudaram a evolução dos asteroides usando dados de asteroides conhecidos. A equipe de 2 membros, Avi Loeb e Amir Siraj, sugeriu que o asteroide Chicxulub provavelmente originou da nuvem de Oort, uma esfera de detritos na borda do Sistema Solar. Poderia ter sido um cometa muito maior que foi desviado do curso pela força gravitacional de Júpiter, enviado para perto do Sol, onde se quebrou em vários pedaços. Esses fragmentos podem cruzar a órbita da Terra e atingir o planeta uma vez a cada 250 a 730 milhões de anos. A julgar por este estudo, não é uma questão de podermos ser atingidos por outra rocha gigante do espaço sideral, mas quando? No sábado, 11 de dezembro de 2021, a NASA revelou que um asteroide de 330 metros de comprimento chamado 4660 Nereus passou pela Terra a cerca de 3,8 milhões de quilômetros a uma velocidade de 6,5 km por segundo. Embora você possa não achar que isso está muito próximo, qualquer ligeiro desvio em sua órbita poderia colocá-lo em rota direta conosco e colidir com a Terra no futuro. Os astrônomos estão rastreando esta rocha potencialmente perigosa e dizem que ela entrará a 1,1 milhão de quilômetros da Terra no Dia dos Namorados em 2060. Compre suas flores e faça as propostas com antecedência, por precaução. Tenha em mente que o asteroide que causou a explosão de Chelyabinsk, na Rússia, em 2013, foi apenas 20 metros de tamanho. O ruim é que não temos nenhuma maneira conhecida de defender a Terra de uma gigante rocha espacial. No entanto, a missão DART da NASA, ou Teste de Redirecionamento Duplo de Asteroides, tentará ver se uma espaçonave puder navegar autonomamente até um asteroide-alvo e colidir intencionalmente com ele, causando um impacto cinético que poderia empurrar o asteroide para fora da rota de colisão com a Terra. O alvo do DART é Dimorphos, uma pequena lua de asteroide que orbita um asteroide maior chamado Didymos. A espaçonave está prevista para chegar no final de setembro de 2022, quando o sistema Didymos estiver 11 milhões de quilômetros da Terra. No entanto, estima-se que a colisão alterará a velocidade da pequena Lua em uma fração de 1%. Parar um asteroide de 10 km de largura ou maior que se aproxima do planeta a mais de 72 mil km por segundo levará muito mais do que o impacto de uma pequena espaçonave. Talvez o mundo precisaria experimentar armas nucleares como no filme Armagedon. Talvez você tenha uma ideia de como poderíamos impedir um asteroide que acaba com o mundo, e você se tornará famoso. Deixe-nos saber o que você pensa e fique ligado aqui para mais novidades interessantes acontecendo em nosso universo. Obrigado por assistir. Parabéns! Esperamos que você tenha gostado do nosso vídeo e gostaríamos de saber a sua opinião. Deixe um comentário abaixo e nos diga o que gostaria de ver em seguida e se você realmente gostou do nosso vídeo. Esperamos que você compartilhe, curta e se inscreva no canal.